Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Eu recebo aqui Carlos Lima, coordenador da CPT Alagoas. Carlos, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Nós estamos no primeiro ano do governo Jair Bolsonaro. É uma mudança de ponto de vista. Você tinha, de uma certa maneira, um governo Temer já com uma diferença para os governos de Lula e Dilma, mas eu acredito que nunca foi um cavalo de pau tão dado como a postura e o pensamento de quem hoje está governando. Como a Comissão Pastoral da Terra enxerga esse momento? A gente vê com cuidado, né? A gente vê com preocupação, a gente vê no sentido de que um processo lento que se fazia para fazer reforma agrária no Brasil, com certeza vai ser paralisado, vai dizer, olha, esse campo aqui não anda. Isso está bem claro nas palavras não só do presidente, mas também daqueles que foram escolhidos para trabalhar nessa pasta da reforma agrária. Quando a gente pensa, exemplo, o Ministério da Agricultura foi nomeada a ministra, né, da União Ruralista, né? A escolha da ministra já é um indicativo que preocupa? A ministra é ligada à questão dos venenos. Quem está assumindo essa pasta, na verdade, é um madeireiro. Eu vi uma charge que eu achei muito interessante. Na direção de quem vai trabalhar com a reforma agrária, na mão tem cheiro de pólvora. Então, assim, é complicado. Também o presidente fez a escolha de colocar um general na presidência do INCRA. Então, assim, a reforma agrária não é uma questão de polícia. A reforma agrária é uma questão social, é uma dívida social que a nação brasileira, que o governo brasileiro tem com os mais pobres desse país. Enquanto não se realizar a reforma agrária, esse país nunca será justo, porque é impossível se construir uma sociedade, mesmo no marco capitalista, onde não se faça a reforma agrária, onde não se dê terra para aqueles que precisam trabalhar na terra. Isso aconteceu no mundo inteiro. É exatamente a pergunta. Carlos, você tem um estudo, a gente conhece, de reforma agrárias em vários países. O que é que aconteceu, para quem não sabe aqui, o brasileiro que está assistindo, o alagoano que está assistindo, o que aconteceu no restante do mundo em termos de reforma agrária? Alguns países, após a Segunda Guerra principalmente, avançou na questão do processo da reforma agrária. Seja por uma questão de lei, seja por uma questão de tanque, seja tirando índios para fazer a reforma agrária, mas assim, se abriu um espaço para que as famílias fossem assentadas. Alguns países na Europa, como a Itália, como a França, os próprios Estados Unidos, além disso, ainda colocou um limite no tamanho da propriedade. Então, assim, você não pode ter mais que tantos hectares de terra. No Brasil, não. No Brasil, uma empresa que, por exemplo, que trabalha a questão de automóvel, pode ter 1 milhão de hectares, 200 mil hectares, 500 mil hectares. Então, assim, a terra, ela deixa de ser cumprir a sua função social, que é garantir alimento, que é garantir a soberania da nação, e passa também a fazer parte da especulação imobiliária, ser lastro para o capital financeiro. Então, essa mudança no Brasil é muito marcante. Enquanto em alguns países da Europa está se fazendo campanha para se aprofundar a reforma agrária, para que as pessoas voltem para o campo, o Brasil está fazendo um caminho inverso, inclusive querendo rever áreas onde a reforma agrária já aconteceu há 10, 15 anos atrás. Esses processos serão revistos, segundo o atual presidente da República. Você é coordenador da Comissão Pastoral da Terra em Alagoas, mas quem é a Comissão Pastoral da Terra? A Comissão Pastoral da Terra é uma entidade ligada à CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Ela foi criada em 75, era um período difícil para o país, e ela tem o papel de ser um serviço aos camponeses, às camponesas, aos ribeirinhos. A gente costuma dizer que é um serviço ao povo do campo, aquele povo que necessita de uma ajuda jurídica, pastoral, social. A CPT quer ser esse serviço. É a igreja dando esse serviço para esses trabalhadores. Que tipo de serviço é prestado? Olha, no início havia muita perseguição a advogados, havia muita perseguição a poceiro, principalmente na fronteira agrícola do norte do país. Então a CPT nasce lá, né? Nasce a partir dessa discussão da Amazônia, né? Daquela situação de conflito que havia ali naquela fronteira agrícola. E a CPT começou a fazer as denúncias a organismos internacionais, a CPT começou a acompanhar as famílias que estavam sendo ameaçadas por pistoleiro, por jagunço,
A CPT começou a acompanhar as reintegrações de posse, colocando assessoria jurídica e o envolvimento da igreja, dizendo, olha, nós estamos do lado dessas famílias porque elas precisam ter esse pedaço de terra ou elas precisam se manter nessa terra. Esse foi vou dizer assim, é o fundamento da existência da CPT, ser um serviço àqueles que vivem no campo, os mais pobres especialmente. E hoje onde está a CPT? A CPT está em todo o país, né, com exceção de Sergipe. A CPT não atua lá de forma direta. Nossos companheiros e companheiras da CPT da Bahia faz esse acompanhamento quando há necessidade, mas em Sergipe tem as Cáritas bastante envolvida, que é uma entidade da Igreja Católica também, que acompanha os conflitos agrários, que acompanha a luta daqueles que querem realizar a reforma agrária. Quando analisa a reforma agrária, onde é aquela principal, onde é que ela mais se esbarra, até inclusive em governos como ditos de esquerda? Olha, infelizmente no Brasil, a terra ela é a espinha dorsal do sistema. E com a crise econômica de 2008, que pegou o mundo, a terra passou a ser um lastro financeiro. Então, assim, há uma corrida muito grande para se ter terra. Por exemplo, foi no governo do Lula que se legalizou a questão, e de Dilma, que se legalizou a questão das terras griladas, o aumento da terra destinada a estrangeiros, laranjas que atuam em nome de estrangeiros para ter uma quantidade de terra, porque a lei ainda é impeditiva nesse sentido. Então, assim, a reforma agrária, ela é como se fosse assim, ir de encontro à forma como o capitalismo se estabeleceu no país. A terra, a reforma agrária, que é uma bandeira do capital, no Brasil ela perdeu esse sentido porque o modelo foi feito, o alicerce é a terra. Se a gente pegar a chegada dos portugueses, a tomada dos territórios indígenas, as melhores terras, a derrubada da Mata Atlântica, todo o lastro de dominação se dá a partir da terra. Alagoas é prova disso, a quantidade pouquíssima de famílias que detêm a maior quantidade de terra, enquanto o povo é jogado à margem, é esquecido, e nós temos os índices sociais que nos diz que enquanto não houver reforma agrária, de fato, reforma agrária não é dar só um pedaço de terra, não é fazer um assentamento. Reforma agrária é ter uma política que garanta terra, que garanta escola, que garanta energia de qualidade, que garanta irrigação, que garanta comércio, porque a agricultura também, a gente sabe, ela é, em todo mundo, o Estado tem que entrar com seu recurso. E como é que tem sido a reforma agrária no Brasil? A reforma agrária no Brasil, ela tem sido uma intenção. Ela esbarra, na maioria das vezes, apenas na questão da terra e na construção da casa. Por exemplo, nós temos poucas áreas da reforma agrária onde você pode, de fato, aplicar uma irrigação para que você possa produzir com qualidade. Você tem aqui em Alagoas, dos mais de 100 mil hectares de terra desapropriada, poucas estradas que garantam o escoamento da produção. Tem gente que ainda bebe água que desce do rio contaminada porque não tem um processo de água potável. Ou seja, ele desapropria a terra e se vire. Sim. E agora pior, porque a bandeira do governo federal, desde o Temer, e tudo indica que vai ser a prioridade do governo atual, é a titulação da terra. Ou seja, o Estado que tem a guarda dessa propriedade, porque a propriedade é do Estado, é da nação brasileira, né? O Estado quer titular. A prioridade é titular, é dar o título da terra para aquela pessoa. E, segundo a Constituição, segundo o que a gente entende por a questão da reforma agrária, o assentamento só pode ser titulado quando ele estiver consolidado. E como é que ele vai ser consolidado? Quando tiver as políticas públicas que atendam a necessidade da comunidade, como água potável, estrada, energia. E isso, a maioria dos assentamentos está bastante longe, bastante distante. O objetivo de um governo ao fazer isso, ao titular, não é acabar com os movimentos? Não é só acabar com os movimentos, é abrir mais terras para que o latifúndio possa retomar essas terras. Há uma necessidade do capital financeiro de ter mais terra. Então, assim, é uma forma de abrir. Claro que no nosso estado vai acontecer muito isso, mas eu acredito que essa situação vai criar conflitos bem maiores no norte do país, onde a disputa pela fronteira agrícola e agrária é grande. Então, a titulação é você liberar mais terra para que essa terra volte para
a mão do latifúndio. Os movimentos vão sempre existir, eu não tenho dúvida disso. A esperança mantém o povo vivo e também o conflito, a ausência do Estado carece da existência dos movimentos. A gente falava aqui da sinalização com o Ministério da Agricultura, você falou da ligação com o veneno, com a madeira. Quanto hoje a pauta que é defendida por uma agricultura familiar hoje pode estagnar? Olha, eu acho que o governo que está aí, ele não vê espaço para a agricultura familiar camponesa. Ele vai se voltar para o agronegócio, vai se voltar para a grande produção, principalmente para a produção de exportação. Essa tem sido a prática dos governos e acho que esse governo deve aprofundar ainda mais essa prática. Mesmo que se pense orçamento para a agricultura familiar camponesa, sempre se coloca a maior dificuldade para que os camponeses e as camponesas possam acessar esses créditos. Então, assim, é como eu te dou, mas eu tenho certeza que você não vai acessar. Parte do que acontece quando se fala, Carlos, de por que o governo hoje apoia declaradamente produtores rurais latifundiários, se diz por causa do tamanho da bancada ruralista. De certa maneira, a bancada ruralista sempre foi uma bancada grande. Mas em termos de população, a população de baixa renda, carente, é superior, amplamente. Por que nos movimentos, nas associações, não há uma representação política maior no Brasil? Eu acho, primeiro, assim, que eu entendo que o movimento social ele tem um papel na sociedade que é o papel de movimentar, de questionar, de colocar a pauta dos pobres, especialmente. Depois você tem a questão da disputa, da trincheira do parlamento ou do executivo. Essa é pouco utilizada pelos movimentos. Normalmente se faz alianças com aqueles políticos mais progressistas, com aqueles partidos ligados à esquerda, que têm o entendimento de que a questão agrária no país está inacabada, que ela precisa ser concluída, e aí tem esses apoios, essas relações políticas. Mas o Estado brasileiro é formado ainda por uma elite política escravocrata, tradicional, que vê na terra o sentido do poder. Enquanto a terra for vista como poder, vai ter disputa sobre ela. Mas, exemplo, há um tempo atrás, se você voltar 10 anos atrás, você já tinha algo em torno de 20% a 25% da população brasileira declaradamente evangélica. Sim. Mas só nas últimas 2 eleições você vê uma bancada evangélica saltar. Sim. De uma maneira abrupta. Você acha que isso é possível de um dia os movimentos sociais adotarem essa estratégia de presença no parlamento? Eu acho, já tem alguns companheiros, né? Por exemplo, o Sergipe tem João Doniel, que é do MST, que é deputado federal. Bahia tem Valmir, que é deputado federal. Assim, em alguns ligados ao MST, foram dirigentes do MST. Já existe essa prática. Agora ela é insignificante diante do tamanho da bancada. A bancada evangélica hoje é conhecida como a bancada da Bíblia, porque também tem católicos e católicos conservadores que inclusive votaram em projetos que, por exemplo, de armar a população, o projeto que vai de encontro àquilo que é o ensinamento do grande mestre Jesus, que é: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Por que essa ligação da bancada da Bíblia com a bancada da armamentista? Eu acho que tem um projeto que está em jogo aí, que é tirar do Estado aquilo que é do Estado. O Estado tem que garantir a segurança para as pessoas, né? A segurança da sociedade e a segurança da nação. Isso cabe à polícia, cabe à polícia militar, ao exército, tal. Cabe às polícias. Não cabe ao cidadão comum se armar para resolver as questões. Não é uma questão de bala. É uma questão mesmo que o Estado não consegue resolver o problema do desemprego, não consegue resolver problemas históricos como a reforma agrária, como a reforma urbana, como taxar as grandes riquezas. Quer dizer, o Estado brasileiro não consegue andar nesse sentido porque esse grupo controla
200 anos, 300 anos. Então, assim, é difícil você mexer com isso. Espero que nunca a gente crie uma bancada agrária, por exemplo. Eu acho que a gente tem que criar gente que se envolva para melhorar a condição de vida da população brasileira, especialmente dos mais pobres. Eu acho que essa, para mim, que é a questão. E se juntar Bíblia com arma, isso é uma contradição, mas a ideologia dominante consegue fazer isso em alguns momentos. Eu vi gente da igreja fazendo sinal de armas. Isso Dentro da igreja. Isso é uma contradição enorme com o Evangelho, é uma contradição enorme com o que Jesus Cristo pregou, enorme. Eu estou com o Carlos Lima aqui, coordenador da CPT Alagoas. A gente vai para um breve intervalo e volta já. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com Carlos Lima, coordenador do CPT Alagoas, da CPT Alagoas. Carlos, uma das atividades da CPT é a promoção também de feiras. Quando vocês realizam essas feiras? Olha, a feira é uma resposta, a primeira feira é uma resposta à sociedade para dizer que um estado como Alagoas, que historicamente ela é marcada pelo monocultivo, ela é marcada pelo grande latifúndio, marcada pela cerca, quando você faz reforma agrária, você muda um pouco essa paisagem. Primeiro, você deixa de ter uma família que tem 300, 400 mil hectares de terra e você vai ter ali uma quantidade de famílias significativa. Você vai ter assentamentos com 107 famílias, com 120 famílias, quer dizer, você já muda um pouco esse panorama. E a questão da reforma agrária além de você dar dignidade para aqueles que vão viver no assentamento, através da produção, né, através de uma vida boa no campo, porque isso também é um grande problema. Você tem que ter no campo um espaço de lazer, você tem que ter no campo um espaço onde tenha saúde, um espaço onde tenha educação, para que as pessoas sintam-se bem vivendo no campo. Porque senão as luzes da cidade, como dizia Charlie Chaplin, atraem essas pessoas, né? Então, essa é a primeira coisa. Depois, a produção ela é parte da vida do camponês. Não existe camponês sem terra e sem produção. Isso é condição dada para que o camponês exista. Nessa produção, primeiro para a sua barriga, para a barriga da sua família, para manter a sua família. E aquilo que sobra, o excedente, aquilo que ele produz em quantidade, para que a gente possa comercializar. Essas comercializações, ela existe não só nas feiras que a CPT organiza, ou que o MST organiza, ou que o MLST organize, ou que a Via do Trabalho organize. Ela acontece também nos seus municípios. As famílias que estão assentadas em Murici, por exemplo, elas estão na feira de Murici. Elas estão na feira de União dos Palmares. Agora, é importante para nós que a gente dê uma identidade a esse alimento, a esse produtor, porque não é qualquer produtor. O feirante que está na Praça da Faculdade, durante a feira camponesa, durante as feiras agrárias, ele não é um comerciante, ele é um camponês. Foi ele que plantou, foi ele que cuidou, foi ele que tirou e que foi ele que está vendendo. Então, assim, tem todo um outro procedimento, que além de ser diferente do código de barra que a gente encontra no supermercado, tem a relação dele com a planta, com a natureza, e muitas vezes, assim, essa relação, ela cativa os clientes. Então, assim, a feira também tem um pouco disso. A gente costuma dizer que a feira é um pedaço do campo no coração de Maceió, porque a gente traz a casa de farinha, né? Porque a gente arma
a situação para que as pessoas, principalmente aquelas que vieram do campo, que vai nas suas memórias e se veja também ali naquela feira. Então, nós organizamos, a CPT, esse ano pretende organizar 9 feiras, né? São 2 feiras grandes, na Praça da Faculdade, tradicionalmente em junho, quando surgiu a CPT, e a segunda feira em outubro, né? Naquele período ali do direito à alimentação, que é 16 de outubro, então sempre a gente pega esse período, e vamos realizar 7 feiras itinerantes aí nos bairros de Maceió, com apoio das igrejas, né? Não só da Igreja Católica, mas também da Igreja Batista do Pinheiro. A gente realiza essa parceria, são feiras menores, com 25, 30 bancas, e esse ano a gente começa agora em março, a primeira lá no Conjunto Zé Tenório, com o apoio da paróquia, lá do Padre Zé Augusto e também da Associação do Bairro. Você falou de identidade. Muitos constroem identidades por diversos caminhos. Tem quem defenda uma identidade livre de agrotóxico, uma identidade por preço, uma identidade por qualidade, uma identidade... Qual o principal, pensando, já estamos num sistema capitalista, qual a principal identidade de marketing que pode ser elaborada numa feira como essa? Olha, a gente tem um slogan que nós criamos, não sei nem como surgiu, que é um produto com sabor de justiça social, né? Porque ali está um produto da reforma agrária, ali está um produto de uma luta que às vezes durou, como a flor do bosque, em torno de 10 anos para você conquistar. Então, assim, ele tem esse sabor de conquista social, né? Também, como se fosse assim, nós estamos dizendo que se houver reforma agrária, vai ter mais alimentos. E vai ter alimento com qualidade, né? Vai ter um alimento que você sabe a origem, que você sabe de onde está vindo, porque as pessoas, além de comprar nas nossas feiras, elas se relacionam, elas trocam telefone, trocam contato, porque quer saber, o pessoal do sertão está onde? Já sabe que o pessoal do sertão está em tal canto, que vai encontrar a galinha de capoeira, que vai encontrar o carneiro, que vai encontrar o ovo de capoeira, que vai encontrar uma rapadura. Então, já tem essa relação. Então, criou-se um diálogo fundamental entre aqueles que lutaram e conquistaram a terra e aqueles que estão em Maceió, que muitas vezes têm raízes no campo, mas que moram em Maceió e que vão à feira. E a gente ainda consegue trazer o forró, colocar a música. Então, a gente incentiva que a cultura camponesa ela seja, vamos dizer assim, praticada no centro da capital. A gente fala que a CPT ela está em 25 estados e um distrito, 26 estados. Significa o quê? Nos 102 municípios de Alagoas, significa que isso daí é itinerante, significa que você fiscaliza de acordo com as igrejas. O que significa, como é essa ramificação, essa vascularização da comissão? Olha, aqui em Alagoas nós atuamos em 2 dioceses, pensando enquanto igreja. Sim. Aqui nós temos a Arquidiocese de Maceió, nós temos a Diocese de Palmeira dos Índios e a Diocese de Penedo. Nós estamos na Arquidiocese de Maceió e na Diocese de Palmeira dos Índios. Na Diocese de Penedo nós não temos uma atuação direta, temos contatos, mas não temos uma atuação direta. Nós não tivemos a abertura para que a gente pudesse fazer o trabalho enquanto Comissão Pastoral da Terra. Já nessas outras 2, nós atuamos em vários municípios, assim, com um trabalho esse de ajudar aqueles que estão precisando, de contribuir com aqueles que estão ocupando a terra. No início, aqui em Alagoas, a luta mais presente da CPT era com os poceiros e com os canavieiros. A CPT contribuiu para a criação da escola de formação sindical, para que tirasse os sindicatos da mão daqueles que não queriam representar os trabalhadores. A CPT fez oposição sindical. A CPT, inclusive, teve padres que tiveram que deixar Alagoas porque foram ameaçados. Os padres fundadores da CPT, italianos, que atuavam na região de Novo Lino, Colônia Leopoldina. Então, assim, a CPT é esse trabalho a partir da relação que tem com a igreja, né? Nós somos parte dessa igreja, que quer ser uma igreja servidora, que quer ser uma igreja presente na vida dos mais pobres. Como isso se dá? Qual o tipo de orientação nessa relação com os mais pobres dada pela igreja? Olha, a igreja, ela, a partir do Vaticano II, a igreja faz uma opção preferencial pelos pobres.
E isso agora faz 50 anos, quando o de Puebla, onde a igreja reafirma essa opção preferencial pelos pobres e passa a não esperar os pobres dentro da igreja, mas passa a ir conviver com os pobres, a entender como eles vivem. Surgiu um movimento muito interessante, que agora fez 50 anos também, a teologia da enxada, onde seminaristas iam viver no sítio, ia para a roça e entendia como aquelas famílias viviam. Então, assim, era uma outra forma de fazer teologia, ligada à teologia da libertação, mas assim, que o foco era entender e contribuir para que a vida dos pobres melhorasse. Esse é o grande trabalho da igreja. E isso que o Papa Francisco tem insistido muito, né? Que é uma igreja de fronteira, que é uma igreja inquieta. Disse para os jovens, sejam revolucionários. Então, assim, quer uma igreja perto, uma igreja que suje as mãos, que suje os pés, que ande com aqueles que vá à roça, que vá conviver com os pobres. Né? A gente fala de uma parte rural, mas qual o nível de necessidade que se enxerga ao estar presente lá, da agricultura familiar, dos assentamentos, da reforma agrária, com tecnologia hoje em dia? Olha, a tecnologia, digo assim, a tecnologia mais avançada que chega nos assentamentos é um trator. Então, assim, não existe por parte do Estado um interesse de colocar a tecnologia dentro das áreas dos pequenos. Por exemplo, a assistência técnica do Estado é inexistente, assim... Em matéria não aparece. Os trancos e barrancos, feita com pessoas que têm dedicação, até que têm vocação algumas vezes, mas não tem estrutura, não consegue caminhar. O governo federal, por sua vez, fez um convênio de assistência técnica, assim, que estava muito mais preocupada em responder questionário, em alimentar um sistema para prestação de conta, do que prestar um serviço realmente que pudesse contribuir com as famílias que precisam. Assim. Há uma ausência enorme, há um vácuo aí, uma lacuna, que o Estado não quer ocupar porque não tem interesse. O Estado ele foi capturado pelos grandes. Então, assim, o econômico determina o político no Estado de Alagoas. Colaborar com tecnologia de irrigação? Não, o esforço que existe é um esforço das próprias famílias, daqueles que já estão consolidados, que têm uma roça, que têm uma horta. Assim, nós tivemos algumas conquistas de 4 kits de irrigação ali, 3 kits de irrigação acolá, mas isso não supre a necessidade, por exemplo, de mais de 5 mil famílias que estão assentadas. É preciso ter uma política agrícola e agrária que garanta não só a produção, mas que garanta também a venda. Por exemplo, nós temos os projetos do governo, que não sei se irá continuar, da compra direta de alimentos do governo federal, e que as prefeituras são forçadas a comprar até 30% de alimentos vindo da agricultura familiar, e poucas praticam essa questão aí. Cumprem a lei. Poucas. Então, assim, há essa dificuldade, porque o entendimento é que pequeno só serve para carregar pedra, não serve para construir esse país. Agora, a força dos pequenos foi que fez esse país o que é, essa grandeza que é o Brasil, mas com um custo social enorme para aqueles que vivem principalmente da terra, ou que tentam ter a terra para viver. Quando a gente fala também da parte de assistência técnica, não só isso, mas alguns apoios estruturais, alguns assentamentos chegam a não ter sequer água, né? Água potável a maioria não tem, absoluta. A maioria Poço, absoluta nada. Não tem. São pouquíssimos essa questão. Eu acho assim, aquilo que tem sido iniciativa dos movimentos, das famílias, tipo, nós agora estamos tendo uma assembleia em Igaci, nesse momento, sobre a questão agroecológica. Tem lá representante da CPT, tem agente da CPT, tem trabalhadores ligados à CPT, tem a agrônoma da CPT, que está lá construindo esse cenário aí de construir uma Alagoas com alimentos e incentivar o planejamento da produção agroecológica no nosso estado. A CPT tem se dedicado a isso nos últimos 5 anos, assim, com bastante força, na formação, buscando projetos, vendo experiências em outros estados, para que os camponeses possam acessar. Agora, ver é uma coisa, tentar produzir é outra. Agora, o incentivo
desde o governo Ronaldo Lessa, que a gente do campo tem dito, é preciso construir uma política agrícola e agrária para as áreas de assentamento no estado de Alagoas. Ninguém escuta, ou quando escuta, esquece. Então, assim, é muito difícil isso. Estamos aqui com o Carlos Lima, coordenador da CPT Alagoas. A gente vai para mais um intervalo. A gente volta já. O Brasil terá, pela primeira vez, uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. O verde das florestas está em nossa bandeira. E ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace. Somos por todos. Eu estou aqui com o Carlos Lima, ele que é coordenador da CPT Alagoas. Carlos, o filho do homem da terra quer ser de uma elite intelectual? Quer ir para a universidade? Segundo o ministro da Educação, a universidade é elite intelectual. Nós temos aqui vamos dizer assim, a graça de ter um curso superior numa parceria entre o INCRA e a Universidade Federal de Alagoas em agroecologia. Começou o ano passado com módulos, curso superior em agroecologia, e que a prioridade foram os filhos de assentados e as filhas de assentadas. Nós da CPT temos 5 jovens que estão nesse curso, outros movimentos também têm, fizeram vestibular, estudaram, passaram e estão nesse curso, que é bastante interessante. Tem a parte prática, a parte lá na comunidade, onde inclusive a universidade vai supervisionar, vai ver, e depois a parte teórica, aí eles passam, tem passado 15, 20 dias aí estudando esses módulos. Então, assim, eu acho que é um direito de qualquer cidadão brasileiro ter acesso à educação pública de qualidade e também de nível superior. Nós queremos agora, o ministro, mais uma vez, assim, esse governo ele é cheio de gente que quando faz alguma frase de efeito, ela é como se fosse um tiro no pé. Porque estou falando tiro porque eles gostam muito desse tema aí. Porque dizer que a universidade deve ser para uma elite é dizer assim, olha, aos pobres, nada. Aqueles que têm condições, a universidade. E aí, para perpetuar o poder, para perpetuar a canga daqueles mais pobres. Mas eu acho que isso, o povo brasileiro já está bastante forte, já tem convicção dos seus direitos. Isso vai ser, vamos ter, acho que, grandes debates nacionais, e acho que o povo vai entender a sua importância e vai influenciar em mudanças que favoreçam o povo. Eu não tenho dúvida disso. Qual a diferença de fazer faculdade ou não para o homem do campo? Olha, eu acho que fazer faculdade, a faculdade da vida do homem do campo, ela é, talvez, nenhuma universidade possa chegar perto, né, de dizer por que quem é aquela planta, onde deve plantar, qual lua. Então, assim, esse entendimento que vem das raízes, dos ancestrais, que se perpetua, isso aí nenhuma universidade vai dar conta. Pelo contrário, a universidade vai até a essas comunidades para entender isso, né? Agora, a universidade, aquela formal que precisa, eu acho que é um direito de todo cidadão. Se o jovem do campo acha que tem que fazer uma universidade e estuda para isso, ele tem que fazer essa universidade. Agora, qual é a diferença? Nós estamos formando, nesse curso especificamente, jovens que vão trabalhar agroecologia. Então, vão sair de lá formados no conhecimento técnico para que a gente possa praticar. Que ele já tem, né? Exatamente. Para que a gente possa dar qualidade e também para que se
que se retire de esses rótulos de jeca, de que não tem conhecimento. Então é importante para a luta, é importante para as famílias que se tenha universidade, que se tenha universitário e que esse conhecimento se coloque à disposição da sua comunidade, da sua região, dos camponeses. É isso que a gente tem. Interiorização. Claro, é preciso transformar um campo num lugar bom de viver. Ninguém quer viver num lugar que não tem uma energia. Ninguém quer viver num lugar que não tem um campo de futebol para jogar. Ninguém quer viver num lugar que não tem uma escola. Porque o filho do homem, da mulher do campo tem que andar 10, 12 quilômetros para assistir uma aula. Então, assim, isso tem que ser resolvido. É preciso transformar o campo num lugar bom de viver. Aí sim nós vamos ter uma produção com mais qualidade ainda do que nós já temos. Não tem a menor dúvida disso. Ainda nesse governo também é apontado para o armamento da população, principalmente a rural. O ministro chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, falou que o proprietário de terra tem que ter sua arma porque aparece de tudo, de bandido a onça. Você acha que ter arma é uma necessidade de todo produtor rural? Olha, eu acho que o projeto de governo, que não foi apresentado, que não foi discutido com a sociedade, porque não se tinha um projeto de governo, que venceu as eleições, mas que não é a maioria do povo brasileiro, porque se a gente contar a diferença que tem apenas de 10 milhões de votos, mais aqueles que deixaram de ir e aqueles que votaram nulo e branco, esse governo não representa a maioria do povo brasileiro. Agora, dentro do jogo da eleição, o governo foi eleito. Só que a proposta do governo é essa, né? É dizer assim, olha, é preciso colocar uma barreira maior entre aqueles que têm a terra e aqueles que querem a terra. A jagunçada sempre existiu dentro principalmente no norte, no nordeste, sempre existiu a prática do jagunço. Agora ele está dizendo, olha, agora vamos regularizar isso. Agora você pode ter 4 armas. Acho que isso é o que está em jogo. Assim, mas é uma forma de amedrontar aqueles que estão sem terra, aqueles que estão com fome. É uma forma de dizer assim, podem entrar nas áreas indígenas. Então, assim, isso não é um consenso da sociedade. Criminalizar os movimentos ou as ações de alguns movimentos sociais, como foi colocado, que, exemplo, uma invasão de terra seria um ato de terrorismo. Você concorda? Não. Assim, agora nunca foi fácil para nós, né? Acho que toda e qualquer luta que foi tratada no solo brasileiro sempre foi difícil. Assim, o sangue que sempre correu sempre foram dos pobres, sempre foram dos índios, dos negros, dos camponeses. Então, essa situação do campo, ela nunca foi fácil. Claro que se aquilo que está sendo dito não for bravata, isso vai aprofundar, vai aumentar os conflitos. Os conflitos já estão, a CPT vai lançar o caderno de conflito agora em 12 de abril, mas a gente já tem feito algumas análises. Por exemplo, as mortes agora estão mais direcionadas, os assassinatos, às lideranças. Antes a gente tinha muito mais as mortes dos trabalhadores que naquela ocupação estavam ali, naquela área de poceiro, agora está se dirigindo. Então, assim, o perfil dessa violência pode e deve se modificar. Mas não quer dizer que, como eu digo, eu insisto em dizer, a população brasileira não tem consenso quanto a isso. Isso não vai ser fácil. Nós temos também as organizações, nós temos as instituições. Assim, nós não estamos vivendo apenas sobre um poder está mandando. O Brasil tem as suas instituições e essas instituições devem funcionar para evitar que o povo brasileiro tenha seu sangue derramado. Não se pode mais aceitar um Eldorado dos Carajás. Não se pode mais aceitar um Canudos. Assim, não se pode. A sociedade brasileira tem que reagir e tem que mostrar que essa ideia de derramar sangue para resolver conflito, ela não funciona, ela não resolve. O que resolve é devolver as terras que são dos índios, é garantir as terras para as comunidades quilombolas, é garantir assentamentos para aqueles que querem trabalhar na terra. Isso resolve. Existe outro tipo de guerra que é uma guerra verbal.
de discursos. E um dos exemplos que se deram recentemente, o ministro do Meio Ambiente disse que Chico Mendes, no contexto da discussão de políticas de meio ambiente, ele não é relevante. Nesse contexto de guerras, de discursos, há algum tipo de temor em diminuir lideranças, em diminuir importância de lutas no Brasil? Claro, isso é uma prática histórica recorrente. Por exemplo, quando eu estudei, a grande heroína era a Princesa Isabel. Ninguém falava em Zumbi dos Palmares, em Quilombo dos Palmares, em Dandara. Assim, o herói é o herói da história oficial, o herói branco. Se você pega e você diz que Chico Mendes é importante, você está dizendo que aquela luta em defesa daqueles que trabalhavam com a seringa, da Amazônia, da proteção, ela é importante. E nesse momento, o Brasil pretende abrir as suas fronteiras, o Brasil pretende estender a área para que o latifúndio tome conta, para que o monocultivo tome conta, para que a agricultura de grãos voltada para a exportação tome conta. Então, é preciso desvalorizar ou não reconhecer aqueles que deram a vida, literalmente, para que o Brasil pudesse ter uma política ambiental, pelo menos, assim, sustentável, vou dizer. Mas, desde o Código Florestal, desde a permissão dos transgênicos, da questão da grilagem de terra, o Brasil faz tempo que tem pisado na memória de Chico Mendes e de outros que deram a vida para melhorar esse país. Agora mesmo, Dorothy Stang, 14 anos, e assim, recentemente, agora há pouco tempo, reconhece o assassinato e manda de novo para a cadeia. Mas são 14 anos de idade e morreu porque defendia a floresta, não morreu porque estava rezando ou porque era uma comunista, não, porque ela defendia a floresta, porque entendia que a floresta é importante para a sociedade. Esse Brasil também, ele existe, e essas mortes existem também por falta de uma transparência, de uma cobertura, de uma publicização, você não concorda? Eu acho que essas mortes existem porque por trás dela tem primeiro a certeza da impunidade. Porque se mata-se um trabalhador, mata um padre como o padre Josimo, como o padre Ezequiel, como tantos outros que deram a vida, e essas pessoas vão para trás da grade e vão pagar diante da lei por aquele crime, eu acho que as pessoas pensariam mais vezes antes de matar alguém. Mas se você percebe que se mata e se anda livremente, então, primeiro essa questão da impunidade é que leva às mortes, né? E, assim, e acho que esse cenário de morte e de violência é um cenário que tenta reproduzir ainda um Brasil colonial, um Brasil pequeno, um Brasil que não percebe a sua diversidade, que não reconhece a sua dívida social. Todos os países fizeram isso com grandeza. O Brasil não reconhece, não quer fazer. O Brasil ainda trata os negros como se fossem escravizados, assim. Ainda trata o favelado como se fosse escravizado, ainda trata o sem terra como se fosse escravizado. Então, não tem um entendimento de que há uma dívida social e que essa dívida tem que ser paga. Porque quando houve a dita abolição, por que não foi paga a indenização? Por que não foi dado terra aos negros? Por que foram jogados, empurrados para as favelas? Porque essa elite não aceita dividir espaço com os mais pobres. Não aceita. A nossa elite, ela tem essa característica muito forte. Quem é a nossa elite, Carlos? A nossa elite, ela é muito fácil de ser identificada, né? São os latifundiários, são os grandes fazendeiros, que, no caso de Alagoas, ainda domina, ainda bota as cartas na mesa, e que tem os seus agentes, né? Os seus agentes públicos, os seus agentes de segurança, assim, funciona dessa forma. É uma oligarquia, que o professor Luiz Sávio de Almeida sempre diz assim, o agrarismo alagoano, né? Se criou o agrarismo alagoano para se dominar, e se dominou a partir da terra. Isso se remonta para todo o país, com exceção de alguns estados que já foram se livrando disso, pelo processo de industrialização, pelo processo de mudar a forma da educação, de garantir acesso das pessoas, então foi se mudando isso.
Mas estado, por exemplo, como Alagoas, isso é muito permanente e recorrente. Eu estou aqui com o Carlos Lima, ele que é coordenador da CPT Alagoas. Nós estamos indo para o nosso último intervalo. A gente volta já. Mate. Oh, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Well, come on, mate. It was a simple mistake. I know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Carlos Lima, coordenador da CPT Alagoas. E a educação no campo, como é que está? Escolas fechando, né? Essa é uma prática de fechar as escolas, assim, aquela prática de pegar crianças de um município, levar de um assentamento, levar para uma sede, levar para o centro urbano. Aqui e acolá uma escola, mas a prática é, no Brasil todo, fechar as escolas do campo por conta que o argumento do Estado é dinheiro, é pouca criança, e aí vai enfraquecendo ainda mais a educação das crianças. E eu penso assim, apesar do quadro que é difícil, mas, por exemplo, você vai para o sertão, você tem gente, você vê os filhos dos camponeses estudam mais. Escrevem, lê, você vai para a mata e para o litoral, onde a prática da cana-de-açúcar, da pessoa que não precisa estudar porque tem que manusear o facão, isso ainda é recorrente. Apesar da diminuição da área plantada, apesar da diminuição da quantidade de usinas funcionando, mas ainda tem na cabeça estudar para quê? E se você tem uma escola mais longe, aí que fica mais difícil de você gostar e querer estudar. Mas a prática é fechamento das escolas no campo. Qual o efeito de um analfabetismo funcional no campo? É perpetuar a lógica que você é aquilo mesmo, que você não pode ser mais do que aquilo, que você é pobre porque Deus quis, porque, quem sabe, você sofre aqui para não ter o paraíso lá que Deus vai prometer. Então, assim, isso é mais fácil de você colocar na cabeça essa limitação como se fosse algo natural e deixa de ser algo estrutural, político, pensado, porque, infelizmente, não se quer uma sociedade que questione, que se perceba enquanto ator político, ator social. Por exemplo, hoje se persegue o Paulo Freire. Paulo Freire é lido no mundo inteiro, é citado em várias teses de doutorado do mundo inteiro. E existe um movimento dentro do país para acabar com a memória, com os ensinamentos, com aquilo que Paulo Freire pediu para que a gente fizesse enquanto povo brasileiro, que era fazer uma educação de base, uma educação voltada para a realidade daqueles, né? Que vivem, crítica, assim. E tem um movimento forte querendo acabar com esse legado deixado por ele. Apesar que ele nem quis construir isso. Na verdade, ele sempre foi de pensar que a gente junto é que chega a algum lugar. Ninguém ensina ninguém, né? Então, assim, mas esse é o país que a gente tem. E Paulo Freire atuou exatamente aonde? Onde ninguém queria ir. Era para esses que ele pensou uma educação, para que a gente pudesse ter um Estado crítico, tivesse pessoas que pudessem, assim, não só entender-se enquanto gente, mas entender que pode contribuir para mudar o país. Eu te perguntei sobre a educação, mas como anda a saúde no campo? Olha, na maioria dos assentamentos hoje, assim,
com as lutas, junto às prefeituras, junto ao Estado, você tem a presença do agente de saúde, que aí vira aquela relação de marcar a consulta no posto e tal. Algumas áreas tem a visita do médico da família, né? A gente consegue em algumas áreas, mas para ter uma ideia, a gente quando chegou em São Miguel dos Milagres, lá no assentamento Jubileu, a prefeitura dizia, não, nós não podemos atender vocês. Já era inclusive assentamento, nós não podemos atender vocês porque o município não está preparado, e outras palavras, vocês não são de São Miguel dos Milagres, né? E assim, depois, com muita força, mobilização, nós conseguimos ser atendidos. E aí, para o dentista, você tinha direito a 2 fichas ao mês para o dentista. Aí a gente brincava, dizia assim, tem que escolher quem vai ter dor de dente esse mês, porque não vai dar para atender todo mundo. Quer dizer, disso para o que a gente tem hoje, a gente considera que melhorou bastante, mas não se tem o sonho de ter o médico da família que vai lá, que visita, isso aí ainda é raro, é muito raro. A luta pelo campo, pelo homem do campo, pela agricultura familiar, desperta de alguma maneira também simpatia de outros lugares, inclusive de outros países. Recentemente eu pude ver inclusive um vídeo em a presença de um grupo de italianos, né, com o Pachamama. Que tipo de convênio, que tipo de relação existe? Olha, como nós falamos, nós somos uma entidade da igreja, né? Então isso já aproxima muita gente, por conta que a igreja é uma instituição presente no mundo, né? Então, assim, isso facilita muita questão. Depois, a CPT foi fundada por padres italianos, que vieram atuar na região com irmãs brasileiras também, religiosas brasileiras, que foram atuar no campo e começaram a articular a Comissão Pastoral da Terra, que antes era Pastoral Rural, depois passa a ser Comissão Pastoral da Terra. Nós temos isso. E nós temos gente que está do outro lado do mundo que tem essa prática da solidariedade, de querer ajudar aqueles que estão distantes. Então, há essa relação com esse grupo da Pachamama, é um grupo de uma da arquidiocese de Torino, né, que fica do outro lado do Atlântico, mas assim, que sempre está presente aqui. Em agosto, normalmente, vem sempre para visitar e vem a prática da solidariedade, de acompanhar algumas famílias, assim, de incentivar a questão de hortas medicinais. Nesse grupo tem gente que era ligado inicialmente à questão da saúde, então tinham preocupação com a higiene bucal. Assim, de vez em quando, no início das relações, eles traziam muito creme dental, muitas escovas, fazia a prática de dizer como era a escovação e tal. Tem a questão de pesar as crianças para ir acompanhando. Então, assim, tem esse procedimento aí de solidariedade, de coisas práticas para contribuir com as famílias. Aqui tem também o caso de uma menina que eles acompanham, que tem um problema grave, sério e raro na questão do rosto, e eles contribuem doando um remédio que é caro, eles contribuem. Então, assim, tem essa situação de fraternidade, assim, de confiança no trabalho da pastoral, e também porque eles vêm e conhecem a realidade de Alagoas e se assustam porque tanta terra na mão de pouca gente e tanta gente querendo trabalhar e não tendo espaço para trabalhar. Era exatamente isso que eu ia perguntar. Como coordenador da CPT, você vê essa experiência do italiano? Porque há quem diga, eu acredito também, que você vivendo no espaço, às vezes você se brutaliza, né? Se embrutece. Uma outra pessoa que chega de uma outra realidade, às vezes o choque é maior. Você percebe isso? Sim. Por exemplo, quando a gente tem a oportunidade de receber pessoas, já recebemos pessoas da França, da Alemanha, assim, primeiro eles não se acostumam com aquilo que a gente está vendo como paisagem, a quantidade de acampamentos, de pessoas vivendo de forma precária, de forma desumana, sem ter uma água de qualidade, sem ter um atendimento médico, sem as crianças estarem nas escolas. Então, assim, isso é um choque para quem vem de fora. Para a gente, para alguns, eu não me incluo,
faz parte do cenário do estado de Alagoas ou de outros estados que têm ocupação. Para eles não, porque eles resolveram isso na Segunda Guerra Mundial, assim... Décadas atrás. Tiveram, por exemplo, processo migratório, de quantos italianos nós temos morando aqui. Quer dizer, eles passaram por essa situação. Então, quando eles enxergam isso, é como remontar um cenário que... Assim, e de uma certa maneira, eu acho que a Europa e até alguns países asiáticos, em situações como essa, costumam ter mutirões mais do governo, né? Sim. Para se resolver isso de uma forma rápida. O Brasil não tem essa tradição. O problema perdura. Eu vou dar um exemplo das obras da enchente de 2010. Quem puder hoje ir a algumas cidades das enchentes de 2010, eu sou capaz de apostar que em 2020 completaremos 10 anos e as obras não estão concluídas. É porque essa é uma prática, né? Muitas vezes essas catástrofes, esses acidentes servem para se trazer mais dinheiro e, infelizmente, a ajuda humanitária, a solidariedade, a fraternidade, vendo que alguém que é gente como a gente, que tem, como diz a música, que tem músculo, pele, assim, a gente não se vê naquela pessoa, mas muitas vezes a gente se vê como é que eu posso ganhar com aquela situação. Por exemplo, eu naquela enchente eu vi gente vendendo água mineral a R$20, onde era R$3. Então, assim, infelizmente essa prática ela ainda é forte. E isso choca a gente por conta que são coisas que poderiam ser resolvidas. Eu não tenho a menor dúvida que se tivesse vontade política, se tivesse interesse de fato, poderia ser resolvido e a gente poderia estar vivendo num estado e num país bem melhor. Porque Alagoas é rica, Alagoas tem terra, Alagoas tem água, Alagoas tem um povo trabalhador. O Brasil, de uma forma geral. Então, é preciso... Agora vai ser um processo de luta, vai ser um processo de resistência, vai ser um processo de apresentar alternativas, de dizer a produção tem que ser essa, tem que ser agroecológica, a terra tem que ser dividida. Eu acho que esse é um processo que a gente vai ainda tocar por muito tempo. Mas a gente tem que manter viva a esperança, a gente tem que manter viva a luta. E a gente tem que entender que momentos sombrios, escuros, opressivos, faz parte desses conflitos na nossa história. E nós não vamos deixar de existir, não. Pelo contrário, nós vamos ser mais fortes, eu tenho certeza disso. A comissão nasceu durante a ditadura. Sim, em 1975. E isso daí serve de algo de aprendizado? Serve para dizer que nós já passamos por vários momentos da história política do Brasil, né? Então, assim, acho que isso é importante, porque são ciclos, talvez, que se completem, são momentos difíceis, são ondas, assim... Mas a gente tem que entender que a nossa intenção, o nosso objetivo é tornar o Brasil um país justo, tornar o país para os brasileiros, para as brasileiras, tornar um país onde a gente tem orgulho, não só da nossa seleção brasileira, que é boa, mas ter orgulho, que era boa, né? Ter orgulho do nosso povo. Eu acho que a gente precisa ter essa autoestima. Eu tenho a oportunidade de viajar em alguns países e a gente vê países vizinhos, assim, onde o povo tem um sentimento forte, né, assim, e defende seus direitos com força, né, com determinação, assim. O povo brasileiro precisa se animar mais nessa questão, mas a esperança, eu acho que, como diz Dom Pedro Casadalga, a esperança não morre nunca, é ela que nos alimenta. Pois bem, Carlos Lima, muito obrigado, Eu que agradeço. coordenador da Comissão Pastoral da Terra aqui em Alagoas. O programa Ponto de Vista fica por aqui, agradece a sua audiência, espero uma próxima oportunidade. Até mais.